Queridos, abram a Bíblia de vocês aí no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler 3 versículos hoje. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, ó. Quem trouxe Bíblia, levanta a Bíblia aí. Aí, ó. A galera tá entendendo. A cada dia mais, ó, com a Bíblia novinha. Cada dia a galera tá trazendo Bíblia para a igreja. É isso. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, ó. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto o teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor, diga um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me que tens em sua casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva não tem nada, tua serva nada tem em casa, a não ser, diga, a não ser uma vasilha com azeite. Versículo 3, então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias ou vasilhas vazias, tantas quantas puder recolher. Até aqui, só até aqui. Estende suas mãos para cá, me abençoa, libera palavras do céu sobre a minha vida. Peça para Deus me usar, que eu não venha falar nenhuma besteira, amém? Aleluia. Amém, Jesus. Receba, Senhor, a oração dos teus filhos, Pai. Receba a oração da tua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, olha só. Aqui é um texto que eu acredito que a maioria das pessoas já conhece. E aí você deve estar me perguntando assim: pastor, o que tem a ver esse texto com pneuma? O que tem a ver esse texto com o Espírito Santo? Você vai entender durante a ministração. Na verdade, essa palavra é uma palavra extremamente profética, cara. É uma palavra que é tanto para aqueles que estão na adolescência, quanto aqueles que estão já na sua juventude, ou na sua velhice. Ou seja, é uma palavra para todos nós. É uma palavra para aqueles que são pais, para aqueles que sonham em ser pais, para aqueles que estão solteiros, mas que um dia, se Deus quiser, você vai ter a honra de se tornar pai, se tornar mãe. Essa é uma palavra para todos nós. E quando nós começamos essa série de mensagens com esse tema pneuma, para quem está vindo a primeira vez na Real Amor, pneuma, o significado dentro da teologia, ela tem a ver com o sopro do Espírito. Tem a ver com o Espírito Santo. Tanto que na teologia a gente estuda uma matéria chamada pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. E eu já quero falar para cada um de vocês: não existe nada melhor do que você ser íntimo do Espírito Santo. Você pode dar um amém por isso? Amém? Talvez você está aqui e faz tempo que você não sente a presença de Deus na tua vida. Eu já quero profetizar em nome de Jesus: você vai sair daqui com essa chama acesa novamente. Vai dando glória a Deus aí em nome de Jesus. E esse texto é um texto que fala de uma mulher que o marido morreu. Olha só que trágico. É uma família. Essa mulher tem alguns filhos, só que o marido morre. E o marido crente. Amém? Porque a Bíblia fala que ele era filho dos profetas. Ele fazia parte da escola profética de Eliseu.
Só que a Bíblia fala que de repente bate na casa desta mulher um credor. Uma pessoa que vem cobrar uma dívida. E ela entra em desespero. Porque aquele credor, ele iria pegar os filhos dela como pagamento pela dívida. E só quem é pai e mãe aqui entende o desespero desta mulher. Ainda mais nesse tempo aqui, onde as mulheres não tinham voz, onde as mulheres não tinham uma autoridade para poder se impor. O credor está batendo na porta dessa mulher. E há um paralelo neste texto com o tempo que nós estamos vivendo. Por isso que eu estou falando que essa palavra é uma palavra profética. Eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos ministrar hoje aqui. Há um credor que quer cobrar dívidas antigas. Eu não estou falando só desse texto, eu estou falando do nosso tempo, amém? Esta mulher da Bíblia teve a possibilidade de perder tudo, cara, por causa do cobrador. E ela diz que o cobrador bate a sua porta. Só que aí ela tem uma ideia genial. Ela decide buscar o profeta. Aqui é Velho Testamento. E o profeta aqui, ele era a representação de Deus na terra. Amém? É por isso que quando o profeta chegava na cidade, era um acontecimento. É por isso que quando o profeta andava, as pessoas olhavam e falavam assim: lá vai um homem de Deus. E no nosso tempo, cara, está escassos homens e mulheres de Deus, que as pessoas andam e as outras pessoas olham e falam assim: aquela dali é uma mulher de Deus. É por isso que eu estou falando que essa é uma palavra para os nossos dias, para o nosso tempo. Nós precisamos encarar essa história, cara, de avivamento, não como apenas mais uma mensagem que a gente vem aqui e a gente ouve no domingo, mas como uma necessidade da nossa vida. Pois só existem duas situações, Eduardo, que nós poderemos viver, apenas duas. Ou nós experimentamos um mover do Espírito Santo, ou nós vamos experimentar um sepultamento. Chegarão momentos em que apenas, presta atenção, que apenas o mover do Espírito Santo responderá às tuas necessidades. Eu vou repetir. Chegará um momento da tua vida, da tua história, que somente o mover do Espírito Santo responderá às suas necessidades. Você precisa de muito mais do que uma resposta, presta atenção nisso. Você precisa de uma intervenção espiritual. A nossa geração não tem outra opção natural. A nossa geração precisa de uma intervenção espiritual. O Brasil precisa de uma intervenção espiritual. O mundo precisa de uma intervenção espiritual. As nações precisam de uma intervenção espiritual. Amém? Faz sentido o que eu estou dizendo aqui? Aconselhamentos e soluções humanas um dia terminam. E quando todos os recursos acabam, apenas uma intervenção do céu pode te dar uma resposta. Amém? Durante o momento da nossa vida, aconselhamento é importante, terapia é importante, amém? Tudo isso, cursos são importantes, mas chega um momento da nossa vida que apenas uma resposta, apenas uma intervenção do céu é que irá solucionar aquilo que você precisa. Não seja apenas frequentador de cultos. Você precisa de um mover do Espírito Santo para sobreviver. Amém? A gente acostumou a frequentar culto, porque é legal, a gente vem, a gente se ama, é bom abraçar o irmão. Amém? É bom estar aqui, sim ou não? Porque senão você não estaria aqui. Só que eu quero falar, cara, estar aqui é maravilhoso, mas não vai adiantar nada a gente se reunir se nós não tivermos a sensibilidade para entender o que o Espírito Santo está querendo fazer. Até porque vai chegar um dia, e é pesado esse texto bíblico, que a Bíblia fala que nós vamos chegar diante do Senhor. E aí alguns vão dizer assim: Senhor, eu expulsei demônios no teu nome.
Senhor, eu profetizei. Senhor, eu estava todo domingo na igreja. Meu Deus do céu. É pesado, né? E aí vai ter alguns que o Senhor vai falar assim: eu não te conheço. É por isso que todos os domingos aqui, cara, eu tento levar vocês à maturidade da fé. Aqui a gente não vai te manipular com religiosidade. Aqui a gente não vai fazer com que você esteja num cabresto. A minha função aqui é te levar à maturidade da fé, ao ponto de você viver um mover tão sobrenatural com o Espírito Santo, de tanta intimidade, de tanta coisa extraordinária, que nada vai te separar. Como a Bíblia fala, nada nos separará do amor de Deus. Tem coisas que nós não podemos escapar. O cobrador está reivindicando a próxima geração. Quando o cobrador vem falar com aquela mulher, ele não vem cobrar ela, ele vem reivindicar a próxima geração. E isso é muito sério, porque nós somos tão imediatistas, que a gente está preocupado apenas com hoje. A gente esquece, cara, que a nossa missão, a nossa função é deixarmos um legado para a próxima geração. Amém? A sua missão como pai, a palavra de Deus diz assim, ó, quer ver? Olha só esse texto: o homem de bem deixa uma herança aos seus filhos de seus filhos. Quem é um homem ou uma mulher de bem aqui? Levanta a mão. Esse homem, essa mulher de bem, ela deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Então nós não podemos apenas se preocupar com o dia de hoje, até porque existe um cobrador reivindicando a próxima geração, por causa das dívidas que fazemos nesta geração. Ou seja, toda a dívida que você fizer nesta geração, o cobrador vai vir cobrar na próxima geração. Isso é muito forte, cara. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor quer falar conosco hoje. O credor, presta atenção nisso, o credor está reivindicando o futuro por causa do passado. Olha quantas coisas a gente deixou de viver nesse tempo por conta dos nossos pais na fé. Eu tenho pessoas aqui na Real Amor que falavam para mim assim, que no tempo de mesa falaram para mim assim: pastor, na minha época bateria era pecado na igreja. Pastor, na minha época, se eu chegasse de calça na igreja, pastor, na minha época guitarra era do demônio. Quantas coisas a nossa geração deixou de viver pela omissão da geração passada. Você está entendendo isso em nome de Jesus? E o que eu e você nós estamos fazendo? Que tipo de coração nós estamos tendo para entender o mover que o Espírito Santo quer fazer nos nossos dias? Presta atenção, eu e você nós somos devedores da próxima geração. Aquilo que nós não fazemos, presta atenção nisso. Aquilo que nós não fazemos, o que não resolvemos na nossa geração, Arthur, a gente lança na conta da próxima geração. Então você, pai, que não é intenso em Deus, que não ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, você está lançando algo na conta, e que o credor vai vir cobrar a próxima geração. Aquilo que nós não resolvemos neste tempo, nós lançamos para o futuro. Ou seja, para os nossos filhos e para a igreja. Nós devemos fazer algo nesta geração para que lancemos na próxima geração. Eu quero declarar e profetizar isso. A Real Amor tem que ser a melhor igreja para esta geração, e nós não podemos ser omissos a nada.
Amém? Nós temos uma missão, cara. Deus não nos reuniu à toa. Deus não me tirou de um lugar. Deus não me reconstruiu, não me refez à toa. Olha a história da Real Amor. Como que essa igreja nasce da forma que nasceu? E se a gente não entender a missão que Deus confiou em nossas mãos, a gente pode deixar uma dívida para a próxima geração. A nossa omissão traz destruição, presta atenção nisso. A sua omissão, ela traz destruição, pois nós somos devedores em construir uma geração com esperança para uma futura geração. Sabe por quê? Quando não plantamos esperança em uma geração, nós colhemos desespero na próxima. Comece a plantar esperança nesse tempo, nestes dias. Quando não plantamos perdão, quando não plantamos perdão, colhemos uma sociedade carregada de vingança, de dor, de resistência. Seja uma pessoa diferente nesses dias, amém? Se tiver que pedir perdão, peça. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: cara, como pode? Ele tinha tudo para não pedir perdão. Ele foi o caluniado, ele foi o que apanhou. Como assim ele vai pedir perdão? Porque o perdão bíblico, cara, não é sobre aquela pessoa. Você não pede perdão por aquela pessoa que te ofendeu. É o ofendido que pede perdão, biblicamente falando. Sabe por quê? Porque Deus primeiro quer moldar o nosso caráter, o nosso coração. Primeiro o Espírito Santo quer saber se existe ego dentro de você, ou se você vai manifestar a presença dele na vida de outra pessoa. Amém? Quando não damos amor, nós criamos uma geração erotizada, que confunde sentimentos, confundem prazer momentâneo em amor. E eu posso falar, você está enrolado, filhão. Deus te colocou numa igreja chamada Real Amor. Você vai ser desafiado, não adianta. Você vai ser desafiado a viver esse amor. E não pode ser um amor fake. Tem que ser real. Tem que ser verdadeiro. A igreja e a sociedade hoje, elas estão sofrendo por causa daquilo que ela não fez ontem. Eu falei isso agora. Eu dei apenas um exemplo da bateria da guitarra, mas tantas coisas. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso, de tantas omissões que a geração passada teve, que hoje nós estamos colhendo. O cobrador está batendo na nossa porta pela omissão da geração passada. Muitas coisas do que nós estamos vivendo hoje são resultado de dívidas que nós não pagamos no passado. O que acontece conosco hoje, cara, é resultado daquilo que não fizemos, não fomos ou não conquistamos. É por isso que essa noite é uma noite diferente, uma noite profética. Nós vamos sair daqui querendo conquistar, amém? Nós vamos querer sair daqui e falar: cara, nós vamos fazer a diferença nesta geração. Nós vamos viver um tempo novo na igreja. As pessoas falam assim: eu não quero mais estar na igreja. Nós vamos inaugurar um novo tempo, amém? Amém? Nós vamos continuar construindo uma comunidade de fé madura, amém? Nós vamos continuar construindo uma comunidade de fé sem balela, sem manipulação, sem religiosidade. Você está aqui, você crê nisso em nome de Jesus? Nós vamos continuar crendo numa comunidade de fé que ama a palavra de Deus e não se importa com aquilo que o homem inventou. Amém? Nós vamos fazer isso, porque nós não vamos deixar dívida para a próxima geração, amém? Nós não vamos, em nome de Jesus. O que acontece conosco hoje é resultado daquilo que não fizemos. Nós não pagamos o hoje por causa do ontem. E nós precisamos construir hoje, cara, algo que os nossos filhos vão completar e não começar.
Amém? Vocês entenderam isso? Nós vamos construir algo que os nossos filhos vão apenas complementar. Eles não vão ter que iniciar algo. Por quê? Porque nós estamos entendendo o mover que está sobre a igreja do Senhor. As coisas mais destruídas e despedaçadas da sociedade estão esperando o melhor da igreja. A sociedade só tem fala aonde a igreja se cala. Aonde a igreja é silenciada, a sociedade tem fala. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Amém? É por isso que já se passaram mais de 2000 anos. E a igreja continua forte. Porque a igreja é de quem? É do Senhor. Amém? A real amor não é nossa. A real amor, Deus confiou em nossas mãos. Amém? Estende as mãos aí. Fala assim: Deus confiou uma igreja nas minhas mãos. Amém. Pastor, mas como assim? Existe um credor. O que tem a ver essa palavra com pneuma, com avivamento, com o Espírito Santo? E eu separei aqui 3 coisas para a gente poder falar sobre como eu posso viver esse mover do Espírito Santo. Como eu posso experimentar esse avivamento e não dever nada para a próxima geração. Sabe qual é a primeira coisa? Coloca para mim aí o último versículo, por favor. Versículo 3. Não, perdão, versículo 2. Olha só. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? O profeta perguntou para aquela mulher: o que eu posso fazer por ti? Dize-me o que você tem em casa. O que o profeta perguntou para ela? O que ela tinha o quê? Diga: em casa. Então, se eu quero viver um mover profético, se eu quero viver, experimentar um avivamento, a primeira coisa, tatue isso no teu coração: você precisa se envolver com o que está dentro da sua casa. Era como se Deus estivesse perguntando para ela: peraí, vem cá, você está com problema? O que você tem em casa? Pastor, como assim? Eu posso dizer, todos os seus problemas. Vou repetir, não são alguns não, são todos. Todos os seus problemas a resolução está dentro de você. É por isso que o profeta falou para ela: o que você tem em casa? O profeta Eliseu perguntou como poderia ajudá-la. E aí ele perguntou o que ela tinha em casa. Receba isso: nossas maiores respostas estão nos lugares mais ignorados. Muitas vezes a gente quer resposta de tudo quanto é lado. E Deus está falando para você: a sua resposta está dentro de casa. A sua resposta está dentro de você. Por mais destruído ou pior que você esteja, deixa eu te falar, a resposta não está fora, a resposta está dentro. É maluquice ou não é? Quando a gente vai para terapia, o que o terapeuta tenta fazer conosco? Extrair o que está dentro. É o que está dentro, não é o que está fora. Por isso que o profeta fala: o que tem dentro da sua casa? E nós temos que entender que nós somos a resposta. Amém? Se nós sairmos da posição de vítima, de pessoas que sofrem, e tomarmos a posição em que Deus nos colocou nessa sociedade, nós conseguiremos suprir todas as nossas necessidades. Eu quero dizer que isso é uma palavra profética. Jesus Cristo é a resposta para o Brasil. Amém? Jesus Cristo é uma resposta para Brasília. Jesus Cristo é a resposta para a dor, cara. Jesus Cristo é a resposta para a pobreza.
Jesus Cristo é a resposta para as famílias destruídas, para o perdido, para o desempregado, para o empregado também, para o viciado, para o governo, para o enfermo, para o pobre, para o rico. Jesus Cristo é a resposta. Outra coisa que eu quero que você receba no teu coração: o Espírito Santo dentro de você é maior do que a necessidade fora de você. Pegou? O Espírito Santo dentro de você é maior do que a necessidade fora de você. A Bíblia fala: eu posso o quê? Algumas coisas. Eu posso todas as coisas naquele, quem te fortalece? O Espírito Santo. Então você está passando por qualquer situação fora, aquele que habita dentro de você, ele é maior para poder resolver toda e qualquer situação. A nossa resposta está em diversos níveis, cara. Ela está dentro de nós, na presença do Espírito Santo. Tudo que precisamos para satisfazer nossas necessidades está dentro de nós, está em casa. Por isso que o profeta, ele não fica debatendo com ela o problema. Ele vai logo no ponto e fala assim: o que você tem em casa? O que você tem? Você sabia que você já tem tudo o que você precisa para poder superar toda a situação adversa da sua vida? Você ainda não descobriu, mas você já tem. Amém? Aqueles que estão com depressão, você já tem tudo dentro de você para poder sair desse lugar. Então, o profeta, quando olha para aquela situação, ele pergunta para a mulher: o que é que você tem? Aí ela fala assim, coloca aí de novo, versículo 2. Dize-me o que você tem em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser. Meu Deus do céu. Você já viu que muitas vezes nós somos igual a essa mulher? A primeira coisa que a gente olha é o nada. Olha só, tua serva nada tem. Aí graças a Deus ela corrigiu, né? A não ser. A minha oração é para que a tua visão espiritual se abra a partir de hoje, cara. E que você não enxergue apenas o problema, o nada. Você comece a enxergar o a não ser. Porque não existe ninguém na face da terra que não tenha nada. Você tem alguma coisa. E Deus quer usar essa coisa que tem dentro de você para poder manifestar o milagre dele na sua vida. É por isso que a segunda coisa que eu quero ministrar ao teu coração, se eu quero viver esse avivamento, se eu quero viver esse mover profético, é que essa mulher, presta atenção, ela teve que colocar ênfase naquilo que ela tinha dentro de casa. O a não ser é essa ênfase. Peraí, cara, tá tudo destruído na minha vida. Peraí, a não ser. Eu estou enfrentando uma enfermidade na minha vida ou com alguém da minha casa. A não ser. Deus vai abrir a tua visão. Amém? Deus vai abrir a tua visão para você enxergar o a não ser. E aí ela coloca ênfase. Tua serva nada tem a não ser. Deixa eu te falar, o problema, cara, não é a ausência do azeite. O teu problema é a adição de outras coisas que estão tomando o lugar do azeite. O teu problema não é a ausência do azeite, e sim a adição de outras coisas que estão embaçando a sua visão daquilo que você já tem para a solução daquilo que você precisa. Você está entendendo, em nome de Jesus? Tudo pode faltar e você pode recuperar qualquer coisa.
mas só não pode faltar aquilo que te dará força para a restituição, que é a presença do Espírito Santo. Uma das simbologias do azeite na Bíblia é o Espírito Santo, a unção, a presença de Deus. É por isso que a Bíblia vai falar sobre aquelas noivas, lembra? Que algumas não estavam nem aí para o azeite. Aí quando o noivo veio, tinha apagado as lamparinas. Então, cuide do azeite. E aí Deus está te perguntando hoje, o que é que você tem em casa? Sobrou alguma coisa? Tudo para aquela mulher não era o suficiente. Aquela mulher cria em tudo, mas não cria no azeite. Posso te falar, querido? Você pode abrir mão de tudo, mas eu quero falar, não abra mão do azeite. Não abra mão da presença de Deus na sua vida. E aí chegou um momento em que ela começou a colocar ênfase no que era certo. Ela começou a colocar ênfase quando mais nada restava. Eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite. Essa semana eu conversei com várias pessoas sobre isso. Que muitas vezes, cara, a gente não é feliz, sabe por quê? Porque a gente está querendo viver dos excessos. A gente está olhando para a rede social e a gente só está vendo a galera nos excessos. E aí a gente não entende, cara, que Deus já tem derramado sobre nós algo para a gente ser extremamente feliz. Amém? Hoje você vai sair daqui com uma visão diferente, valorizando o pouco de azeite que tem na tua casa. E se você valorizar o pouco de azeite que tem na sua casa, se prepara para viver algo extraordinário da parte de Deus. Amém? É uma palavra de sacudir mesmo, cara. E quando os excessos saem, nós começamos a reconhecer aquilo que nunca saiu da nossa casa, da nossa família, do seu ministério. E aí eu vou te falar, e não importa quão caído você esteja, quantas cobranças estão chegando, existe algo na sua casa que pode ser resposta para tudo aquilo que você precisa. Para de focar naquilo que você não tem. Pare de focar só no seu ministério ou só na sua provável fama. Coloque seu foco no Espírito Santo. Amém? E aí o profeta vira para ela e fala assim: beleza, você deu ênfase naquilo que você tem em casa. Agora faz o seguinte, pegue emprestado algumas vasilhas. Pega todo tipo de vasilha. Ele dá essa ordem para aquela mulher. E aí ela sai na vizinhança pedindo vasilhas vazias. Não importa a cor, o tipo. As vasilhas, elas tinham que ter apenas uma característica. Elas precisavam estar vazias. Quando a Bíblia fala de vasilhas, de vaso, a Bíblia está falando de estrutura humana. É por isso que o Senhor leva o profeta até a casa do oleiro, para poder falar com ele. Para poder, desce até a casa do oleiro que eu quero falar com você. Aí ele mostra o oleiro pegando o vaso, quebrando o vaso, refazendo o vaso. Então todas as vezes que a Bíblia fala sobre vaso, vasilhas, ela está falando de estrutura humana. E aí hoje o Senhor está falando para nós: você é uma vasilha vazia ou você já está cheio demais? Porque para o milagre acontecer, para o azeite produzir e ser produzido, as vasilhas tinham que estar vazias. E aí o profeta fala assim: traga os vasos
e derrame azeite neles. E aí o interessante, cara, que ela foi trazendo vasilha, e ela foi derramando o azeite, e o azeite ia multiplicando, e o azeite ia enchendo as vasilhas. Quanto mais vasilhas ela trazia vazias, mais o azeite ia sendo derramado. Você que achava que não tinha nada, seja uma fonte para aqueles que não têm nada. Amém? Deus precisa apenas de um espaço disponível, cara, para Ele se derramar nesta pessoa. Apenas alguém insatisfeito, que na noite e dia clama: eu tenho sede do Espírito Santo. Será se hoje nós seremos essas vasilhas vazias? Porque Deus quer derramar, amém? Deus quer encher você com óleo, Deus quer encher você do Espírito Santo. Mas talvez nessa noite você vai ter que se esvaziar. Talvez nessa noite você vai ter que jogar fora tudo aquilo que te aprisionava. Talvez hoje Deus te trouxe aqui para poder falar assim: ô, você já viveu a religião demais, agora começa a viver a minha intimidade. Você já fez parte de muitas estruturas eclesiásticas, agora esquece isso e começa a vir para o meu relacionamento. E aí talvez você vai ter que se esvaziar disso. E se esvaziar disso não é fácil, porque a gente já está acostumado. Aí muitas vezes a gente entra numa igreja assim, e a gente estranha, porque a gente já está acostumado com o rito. Deus está falando, amém? Não importa quem você é, cara, se você está orando, jejuando, ou quanto conhecimento intelectual você tenha, se você se aproximar de Deus com uma atitude de dizer que já tem todas as experiências, dizer que já está cheio, sabe o que Deus faz com você? Deus te põe à parte. Você já está cheio demais, você não precisa mais de mim. É o que a mulher fazia. O azeite enchia, ela colocava a vasilha de lado, ia para outra. Enchia, colocava a vasilha de lado. E quantos de nós, muitas vezes nós estamos assim, a gente está cheio demais. Deixa eu te falar, Deus ele não quer que você retenha o azeite, porque o azeite nunca vai faltar. Então você tem que ser cheio, esvaziar, ser cheio, esvaziar, ser cheio, esvaziar, ser cheio e esvaziar. Faz sentido? Então, pastor, para que eu venho no domingo para a igreja? Para você se abastecer, para durante a semana toda você esgotar todo o azeite que você recebeu aqui. Amém? Próximo domingo como é que você vai chegar aqui? Não, pastor, chegar cheio. Não, vou chegar vazio. Porque eu quero receber mais de Deus. Amém? Então aquela mulher, ela experimentou de um milagre sobrenatural. Porque a Bíblia fala que enquanto ela trazia vasilhas vazias, o azeite não parava de jorrar. E querido, naquela época, azeite era algo muito precioso, era algo muito valioso. E aí depois, o profeta dá uma ordem para ela e fala assim: agora você vende e pague a dívida. E aí sabe algo que me choca também? É que muitas vezes eu posso estar na presença de Deus, eu posso estar servindo na igreja, e mesmo assim, fazendo uma dívida para a próxima geração. Porque esse marido era um marido crente, era filho dos profetas, fazia parte da escola profética de Eliseu, e mesmo assim, ele deixou uma dívida. É por isso que nós temos que ser responsáveis com aquilo que Deus confia em nossas mãos. Deus quer multiplicar o que Ele está confiando em sua mão? Quer. Mas você precisa ser responsável com aquilo que Deus já te deu. É por isso que a Bíblia fala que se a gente for fiel no pouco,
Deus vai colocar a gente aonde? No muito. Não venha com esse papo, pastor, quando eu tiver. Não, filho. Você já tem que ser quando você não tem. Porque quando você tiver, você vai estar preparado para ter. Entendeu? Ou ficou confuso? Mas muitas vezes as pessoas esperam demais. Elas querem que algo milagroso, extraordinário aconteça para ela se posicionar. Não, se posicione hoje. Você já tem tudo aquilo que você precisa. E aí, se você se posicionar agora, com um pouquinho de azeite que você tem, Deus vai começar a multiplicar esse azeite. Aí daqui a pouco você vai falar assim: caraca, como isso aconteceu? É porque você foi fiel no pouco. Amém? Deus está procurando pessoas que permaneçam vazias. Pois quando houver espaço, quanto mais espaço tiver, mais o azeite será derramado. O azeite só cessa quando o vaso está cheio. Queria chamar o time de adoração aqui para cima. Enquanto Deus puder encontrar alguém vazio, cara, Ele vai derramar do Espírito dele. E quanto mais você se esvaziar, mais o azeite será derramado na sua vida. Amém? Pastor, eu não quero deixar nenhuma dívida para a próxima geração. Comece a viver um mover do Espírito Santo. Comece a se entregar verdadeiramente. Começa a dar passos. Eu sinto no meu coração aqui, sabe, o Senhor falando. Tem pessoas que chegou aqui e você já tem muito tempo no Evangelho, cara. Você é um odre, só que com todo amor e todo carinho. Eu quero te dizer que você está velho. E Deus quer derramar um vinho novo sobre a tua vida. Só que você precisa decidir ser um odre novo. Porque Deus não derrama, a Bíblia fala, Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Talvez você já viveu durante muito tempo dentro da igreja. Você já foi até envolvido, não sei para quem Deus está falando isso. Você já foi até envolvido com muitas coisas da igreja. E aí você se tornou um odre velho. E aí Deus te ama tanto que te traz para uma igreja meio doida para poder falar para você que Ele quer derramar algo novo sobre a tua vida. Amém? Minha oração é para que toda dureza do coração caia, cara. E que você saia daqui vivendo 100% daquilo que Deus quer que você viva. Amém? Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Hoje é o nosso último culto de setembro. E nós vamos continuar essa série em outubro. Amém? Tem muita coisa para falar ainda. E se eu fosse você, eu não perderia nenhum domingo. De verdade. Tem valido a pena, vai valer a pena. Então feche seus olhos. Eu quero que você medite agora sobre esta palavra. Se de alguma forma essa palavra falou ao teu coração, comece a falar com Deus agora, cara. Começa a falar: Deus, eu quero ser essa vasilha vazia. Deus, a partir de hoje, eu vou enxergar aquilo que está dentro de mim. Eu vou começar a enxergar aquilo que está dentro da minha casa. Vou parar de olhar para o lado, vou parar de olhar para a grama do vizinho. Vou começar a enxergar a minha casa, vou começar a me enxergar o que está dentro. Senhor, me ensina a dar ênfase àquilo que eu já tenho. Amém?
Começa a dar ênfase naquilo que você já tem, porque o milagre vai acontecer, eu não tenho dúvida disso. E por último, seja uma vasilha vazia, porque Deus quer derramar algo novo sobre você. Deus quer derramar um azeite. Amém?